Olá, meus queridos e minhas queridas amigas, estamos juntos aqui mais uma vez para uma live muito especial. Eu peço a vocês que, se possível, compartilhem esse vídeo. Eu tenho certeza que a live de hoje vai ajudar muito um número grande de pessoas, de pais, de educadores, de quem tem uma irmã adolescente, um filho adolescente, e de forma geral, as pessoas, para que a gente possa estar aqui participando e aprendendo. Eu agradeço a tantas pessoas que estão já curtindo e participando, a Marlene Santos, o Fábio, meu querido Fábio, a Rosana, enfim, e são muitas pessoas que estão curtindo, presentes aqui na nossa live. A Silvana, a Viviane Rosa, Marlene Santos, olha, minhas queridas, a Silvana, isso, eu agradeço muito a participação de vocês. Nós vamos falar de uma série. Olá, Francisca, Sônia Mil, Silvia Oliveira. Nós vamos falar de uma série que está bombando na Netflix. Essa série foi produzida pela Selena Gomez, que vocês sabem que é uma cantora, produtora, e ela deu um quê de muita verdade a essa série, porque a Selena tem uma alta identificação com a personagem central, Hannah. A Selena Gomez passou por muito de tudo aquilo que a série está narrando. Primeiro foi o livro, né? Esse livro foi um best-seller, na verdade. Esse livro de Jay Asher foi um best-seller, esse romance. O New York Times divulgou muito em julho de 2011. E agora foi filmado pela Netflix por 13 razões. Essa série, como vocês sabem, a Michele está aqui conosco. Olá, Michele, diz que começou a assistir ontem. Para mim, eu fiz uma verdadeira maratona, viu, Michele, nesse fim de semana prolongado do feriado. Eu acabei assistindo quase numa tacada só os 13 episódios e eles são muito interessantes. Agora, eu acho que a gente precisa ponderar algumas coisas dessa série. Existe um grupo de pessoas que defendem essa série, que acham que essa série ela vai esclarecer muita coisa que acontece na cabeça dos jovens, no mundo de hoje, no mundo atual, e como isso pode contribuir para o suicídio. Em contrapartida, nós vamos ter um outro grupo de pessoas, de analistas, especialistas, que vão criticar essa série, porque ela acaba não seguindo ou não obedecendo um certo manual na área de comunicação, de que a gente deve ter alguns cuidados quando a gente divulga, quando a gente fala sobre suicídio, uma vez que a imprensa, a mídia, pode influenciar muitos jovens. Um cuidado, por exemplo, não se pode tratar em séries, em filmes, o suicídio com o personagem central e que tem um desfecho de suicídio. Ou seja, a heroína, o herói da história não pode se suicidar. O receio é que isso possa incentivar outros jovens também ao suicídio. Então nós vamos ver os prós e os contras, nós vamos refletir nessas razões,
Olá, Rita, boa tarde. Nós vamos refletir nessas razões e vamos juntos procurar construir uma posição. Quer dizer, cada um vai ter a sua posição, mas nós vamos levantar aqui os prós e contras. E eu gostaria que vocês participassem, que vocês emitissem as suas opiniões, né? Porque eu acho que vai ser uma contribuição muito grande. A primeira coisa interessante dessa série, pelo menos para mim foi, assistindo a série, olá Valéria, olá Silvia Oliveira, Sônia Mil, uma das primeiras coisas que me chamou muito a atenção é que a série ela vai focar na questão do suicídio, mostrar para a gente que o suicídio é muito mais do que depressão. Às vezes na área de saúde mental a gente faz uma associação, olá Marlúcia, Rita de Cássia, a gente faz uma associação muito forte com depressão. Então parece que o suicídio ele só acontece em quadros clínicos de depressão ou como se a depressão fosse um motivo necessário e suficiente para o suicídio. Olá, Carol Souto. E eu acho que isso é uma simplificação. A série ela mostra para nós que, além da depressão, existem muitas razões que podem levar uma pessoa ao suicídio, ou mais especificamente um adolescente. E mostra que, quando você fala sobre abuso moral ou bullying, isso é importantíssimo. Não dá para a gente ignorar isso. Uma outra coisa importante, a gente não pode ignorar essa questão da falta do diálogo dos pais, dos educadores, da direção da escola com os seus alunos, com os seus filhos, com os jovens. Olá, Mariana, olá, Valéria. Não dá para a gente ignorar isso, né? Como não dá, grande abraço, Veríssimo, grande abraço, querido, não dá para a gente ignorar. Além do que, a série também focaliza a questão do abuso sexual, do estupro, como um fator poderosamente potencializador do suicídio. Hoje, a gente entende que a questão do suicídio ela está associada a vários fatores, né? Nós precisamos compreender fatores de ordem, predisposições biológicas, químicas, sem dúvida nenhuma, tem que ser considerado, ambiente familiar, né? Ambiente cultural, essa somatória de cenários, eles são responsáveis, muitas vezes, por um desfecho tão melancólico, tão triste, tão impactante como o suicídio. A Michele está dizendo o seguinte, a psicóloga Michele: acho importante o diálogo de ambas as partes, aquele que sofre o bullying e aquele que realiza. Sem dúvida, Michele. Na verdade, quem realiza o bullying também é uma pessoa que muitas vezes foi já abusada. A Mariana Reis está conosco, está dizendo que quer ouvir as nossas reflexões. Que bom, Mariana. Então, nós precisamos considerar, quando a gente vai tentar entender o suicídio, considerar essa pluralidade de fatores. Algumas pessoas, sem dúvida nenhuma, elas são mais vulneráveis. Outras pessoas são mais resilientes. Ou seja, elas têm uma capacidade de suportar essas pressões que vêm do ambiente, de desrespeito, de bullying, etc.,
por uma estrutura de personalidade, elas têm uma capacidade muito maior de suportar isso. Outras pessoas não. Outras pessoas estão vivendo um momento, ou a personalidade mesmo, ela é mais vulnerável e se tornam mais acessíveis a essa questão do suicídio. Me vem aqui uma experiência interessante que eu tive quando eu fazia a faculdade de psicologia. Eu trabalhei uma época no Centro de Valorização da Vida, na CVV. E lá na CVV eu trabalhei, foi bem no início mesmo da CVV. Haviam três espaços de atendimento, eu me lembro. Eu trabalhei na Rua da Abolição, lá no centro da cidade de São Paulo. Havia um espaço em Santo André e tinha mais um espaço, eu não sei se era na Avenida 9 de Julho, eu não me lembro agora. E o meu curso de formação, a gente fazia um curso express, rápido. O meu curso, quem deu para mim, o meu professor, é uma pessoa que eu sempre procuro homenageá-lo, eu tenho muito afeto, uma pessoa que já partiu, mas deu uma contribuição muito grande. Era um jornalista, era o querido Valentim Lorenzetti. E eu me lembro do Valentim, nas nossas aulas, explicando para nós: boa tarde, querida Andréa, fique à vontade. E o professor Valentim Lorenzetti, jornalista, ele dava o curso, era um dos professores do curso de preparação para a gente atuar na CVV. No caso do meu curso, quem deu o curso inteiro foi o professor Valentim. E o professor Valentim, ele explicava o seguinte, que houve uma pesquisa muito interessante, que quando saía na capa, né, de uma publicação, de um jornal, de uma revista, o suicídio de algum personagem famoso, né, ou mesmo que não fosse, um anônimo, mas que se dava um grande destaque para aquela situação de suicídio, no dia seguinte, na cidade de São Paulo, o número de suicídios aumentava de uma forma extraordinária, de tentativas e de suicídios. Então, todo aquele trabalho que o Valentim fez foi de pegar esses dados, compilar esses dados e levar nos maiores jornais da época. E muitos jornais da época assumiram que não publicariam na capa pessoas que tivessem se suicidado, salvo se fosse alguém, alguma celebridade, e que precisaria se fazer uma publicação. Olá, Ilma Coutinho. Mas se evitaria ao máximo um discurso sensacionalista, se evitaria ao máximo, frente a essa pesquisa realizada pela CVV, Centro de Valorização da Vida, se evitaria ao máximo essas divulgações. A maioria dos jornais de porte, como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, aceitaram essa recomendação. Talvez esse foi um dos primeiros embriões que nós tivemos para se pensar numa prática ética, no sentido de valorizar a vida, de preservar a vida. Mas alguns órgãos de imprensa que viviam efetivamente desse tipo de noticiário se negaram a fazer isso. Né? Nós estamos falando de um acontecimento de aproximadamente
uns 35 anos ou mais atrás, né? Eu acho que nós estamos falando em torno de quase 40 anos atrás, aqui na cidade de São Paulo, o trabalho que foi feito no início já da CVV, no sentido de preservação da vida. Por isso que a gente tem muito cuidado quando a gente divulga, né, isso. Porque ao mesmo tempo que essa série, quando ela, no meu entendimento, eu quero ouvir vocês, quero que vocês falem também, ao mesmo tempo que essa série, ela é uma contribuição maravilhosa, né, se ela cai para pessoas lúcidas, que estão questionando, educadores, pais, é um alerta. Essas 13 razões, elas vão levar a nós a um grande questionamento do que está acontecendo com os nossos filhos, com os nossos alunos, né? Qual deveria ser a nossa contribuição? Será que eu tô tendo algum sinal em casa e eu não estou conseguindo ler esse sinal, ou em casa ou na escola? Né? Então, nesse sentido, é uma experiência maravilhosa. Agora, olá, Michele Alonso, psicóloga da nossa equipe, também está aqui conosco. Maiara Souza, um grande abraço, Maiara, fique à vontade. Então, ao mesmo tempo, é algo maravilhoso. Agora, eu tenho que considerar que muitas vezes essa série, olá, Vera Lúcia Paiva, ela cai na mão de um adolescente. De um adolescente, de uma pessoa vulnerável, né, que pode criar uma grande identificação e pode entender que o desfecho para esses acontecimentos, o desfecho natural é a morte. Né? Então, o que eu acho? Eu não acho que a gente deva recomendar que os jovens não assistam essa série, mesmo porque isso nem adiantaria nada. A série está fazendo um sucesso extraordinário com os jovens. Né? Isso a gente ouve no consultório, isso a gente ouve nas escolas. O sucesso é muito grande. Agora, eu acho que as escolas, eu acho que os pais deveriam aproveitar essa onda e surfar nela, no sentido de abrir diálogo com os adolescentes. A gente, o que não pode fazer é deixar que o impacto ele haja por si só. A gente tem que ter um certo monitoramento, um diálogo. Eu também aqui me lembro que quando eu fiz o meu mestrado foi sobre televisão. E a gente estudava um desenho que até hoje é considerado um desenho altamente agressivo. Por mais simples que pareça, mas é altamente agressivo. É um clássico, que é o Pica-Pau. Então pegaram um grupo de crianças, expuseram ao desenho do Pica-Pau e pegaram outro grupo de crianças e expuseram ao mesmo desenho, parece que era em torno de 20 minutos, 15 minutos, alguma coisa assim. Só que no segundo grupo acontecia o seguinte: uma educadora, ela fazia intervenção a cada 4 minutos, por aí. Eram umas 3, 4, 5 intervenções. E a intervenção era muito simples. Ela dizia apenas uma frase: olha, isso que você está assistindo é uma brincadeira. Ou, isso que você está assistindo é um faz de conta. Olá, Vi Moreira, seja bem-vinda. Isso que você está assistindo não é vida real. Márcia Nadruz, obrigado, que você está gostando, Márcia, que bom, viu, que você está aqui com a gente.
Fazia esse pequeno comentário à educadora. Gente, foi incrível. Olá, Evelyn, tudo bem? Foi incrível, né? E eles mediram as reações de agressividade do primeiro grupo e do segundo grupo. O primeiro grupo, a agressividade foi lá em cima, os indicadores da agressividade. As crianças, depois de assistir o Pica-Pau, queriam bater num, bater no outro, puxavam, provocavam, corriam, faziam, aprontavam. Olá, Agnes, psicóloga da nossa equipe também, que bom que você está aqui. E o interessante é que o segundo grupo, que tinha a educadora, os indicadores de agressividade, eles caíram lá embaixo. Então, como isso nos faz pensar, né, da importância do diálogo, da importância do educador intervir, seja educador, professor, pai, mãe, não importa, intervir por uma conversa franca, né? Então, não deixar simplesmente o jovem acomodar aquela mensagem que está sendo dada na televisão, no vídeo, na série, no filme, sem um diálogo. E eu acho que nesse instante que a gente está assistindo até jogos letais, como esse jogo terrível da Baleia Azul, os desafios da Baleia Azul, é muito importante nós nos agarrarmos nessa série ou até nesses jogos, para conversar com os nossos filhos, com os nossos alunos, abrir a escola a isso. Ou nós vamos fazer isso de uma forma prudente, de uma forma sábia, eu diria, ou nós corremos o risco de entregar os nossos jovens as suas fantasias, as suas imaginações, as suas vulnerabilidades, e nós não sabemos as consequências. A Evelyn está dizendo o seguinte: o senhor não é sabão em pó, mas eu te amo, adoro seus vídeos. Obrigado, Evelyn, eu agradeço muito o carinho. A Ana Lúcia, também psicóloga, está aqui conosco. Obrigado, Ana Lúcia. A Odete Barbosa Bruno, nossa querida Odete, também aqui conosco. Então, nós estamos hoje aqui falando dessa série por 13 razões, ou 13 porquês, né? Essa série que está fazendo uma verdadeira revolução com os jovens, levando os jovens a assistir, uma grande identificação. Os jovens estão falando o tempo inteiro dessa série, e mostrando aqui a importância da gente intervir através do diálogo, a importância da gente conversar com os nossos jovens sobre as consequências dessa série. A Evelyn ainda diz assim: tenho um filho de 12 anos e estou muito preocupada com esse caso da baleia azul. Que é verdade, Evelyn, isso eu acho que está preocupando a todos os educadores conscientes, pais, mães, professores, porque o jovem, sabe, Evelyn, ele não tem ainda, se a gente pensasse no sistema nervoso mesmo, o sistema nervoso dele não está completo, ele está em construção. E essa região do cérebro, ligada ao pré-frontal, ligada ao controle, ligada ao discernimento, é uma região ainda muito em formação. Daí o jovem ser muitas vezes impulsivo, emocional, generalista. Ele pega um acontecimento e ele já é finalista, ele já acha que isso já explica tudo, etc. Tal. Olá, Ricardo Ondir, que bom que você está conosco, seja bem-vindo, querido.
Maiara, Marlene está comentando, que bom. Então, o jovem, ele não tem ainda a estrutura mesmo física, não é só experiência de vida, falta para ele experiência de vida. Não é só experiência de vida, ele não tem a estrutura, o arcabouço físico ainda totalmente formado. Então ele fica muito mais susceptível a essas teses. Percebe? Num momento emocional, onde ele não vê saída na vida dele, onde ele está angustiado, onde ele está depressivo, né? E o que esse jogo Baleia Azul está fazendo é um trabalho maléfico de dessensibilização. Quer dizer, ele começa a fazer isso na psicologia, a gente estuda. Ele vai te sensibilizando, ele vai te dando um conjunto de desafios para que aos poucos a pessoa vai perdendo o medo, ela perca o medo de se autoagredir, de se autocortar, de se automachucar, até chegar num ponto final que ela vai praticar o suicídio. Ele está sendo induzido, ele está sendo dessensibilizado para a sua própria destruição. Vamos ver o que a Kátia está falando conosco. Boa tarde, sei como é difícil lidar com essas coisas. Meu filho se fechou no computador e só queria saber de jogar e meio que viciou naquele jogo Counter-Strike. Precisei de muita, mas muita psicologia com este menino. É isso aí, Kátia, a gente não pode desistir, a gente não pode dizer, mas é assim mesmo, os jovens estão assim, não, de jeito nenhum, é preciso insistir, né? É preciso estabelecer limites, né? Através do diálogo, através da conversa, mas mostrar que a gente ama e fica muito preocupado com essas questões, porque a vida daquela pessoa é muito preciosa para a gente, né? E nós precisamos saber aonde que os nossos jovens estão indo, porque às vezes a gente tem uma falsa sensação de porque ele está no quarto dele, com o computador dele, ele está em segurança. E hoje isso já era. Dentro do mundo virtual, isso acabou. Inclusive um mérito dessa série do Netflix, muito grande, é que a série passa muito essa questão ligada às novas tecnologias, ligada às tecnologias do mundo pós-moderno, ligada às redes sociais, o como elas têm uma importância muito grande, o como uma fotografia que cai na rede, ela denigre a pessoa e ela produz na pessoa um peso, uma invasão na sua privacidade absurda. Vamos ver o que a Michele, psicóloga, a Michele Link, está falando conosco. É necessário fazer o jovem entender sua importância no crescimento aos pais e a esses pais serem ativos, sem passividade. Os jovens estão cada vez mais procurando fugas como jogos, internet, enfim. O diálogo é a coisa mais importante. É isso mesmo, Michele, é a gente procurar, de alguma forma, resgatar esse diálogo. É claro que o jovem ele busca se relacionar com os seus pares, os seus iguais, mas nós precisamos saber quem são esses pares, quais são os nomes, quem são, não é? Quais são as famílias. Nós precisamos conhecer os conflitos dos nossos filhos, dos amigos dos nossos filhos. A Denise está dizendo, excelente, obrigado, Denise. A Cátia diz assim, o que tenho a dizer aos que estão aqui é que se tem algum problema com seus filhos, tenha fé, paciência, dialogue, acredite, busque ajuda. A depressão, a fobia tem solução sim, mas é necessário muito amor, muita paciência.
Eu acho que você está muito feliz, Kátia, na forma como você está passando. Você está passando a tua experiência de mãe, né? É isso mesmo. O amor, a presença tem uma importância muito grande. Mas o amor não pode ser aquele amor que a gente diz assim, eu amo meu filho. Ele precisa saber do teu amor. Não dá para dizer, o amor é o amor. Não, como você fez. Entendeu? O amor ele tem que ser expressivo. Eu preciso declarar o meu amor, eu preciso estar presente, eu preciso participar do momento de vida dele. Michele diz assim, Michele Link. Também é importante desenvolver a empatia, se colocar no lugar do outro. O bem e o mal que se causa. Exatamente, Michele. Fernanda Aleixo está conosco, seja bem-vinda, Fernanda, participe. Então, eu vejo assim, que essa série, ela nos abre realmente os olhos para muitas coisas importantes. Silvana Souza, boa noite, Silvana. Ela nos abre os olhos para muitas coisas interessantes. Agora, é muito importante não deixar a série falando sozinha com os nossos jovens, com a nossa adolescente, com o nosso adolescente. É muito importante a gente abrir, ouvi-los, como eles estão entendendo essa série, o sentido que essa série está fazendo para eles, e a gente poder dialogar, conversar sobre. E isto é em casa, isso é na escola, né? Nós precisamos abrir esse diálogo, nós precisamos da participação. Rita de Cássia está compartilhando esse vídeo, outras pessoas também estão compartilhando, não aparece para mim aqui os nomes, só diz que outras 3 pessoas, o Facebook não está me dando os nomes, mas a princípio eu estou agradecendo muito que vocês estão compartilhando isso pode ser muito válido para muitas pessoas. E tem uma coisa importante nessa série, que eu também queria chamar a atenção, que é o personagem, que também é um personagem importantíssimo na série, que é o Clay. O Clay, que é um personagem que a Hannah se apaixonou por ele. Ele era apaixonado por ela, mas eles tinham dificuldade de dialogar. Espera só um pouquinho, antes de eu agora falar um pouquinho do Clay, eu queria ler aqui o que as minhas amigas, os meus amigos estão escrevendo. A Kátia diz, sim, doutor, a maior alegria da minha vida foi ver meu filho curado. Mas o tempo todo eu dizia a ele, eu te entendo, filho, eu te apoio, eu estou aqui para te ajudar, independente do julgamento alheio. O computador é uma fuga para eles. A Silvia Oliveira, vamos ver o que a Silvia fala. Principalmente no papel dos pais, doutor Alexandre, que tem se perdido nos dias de hoje. Não há diálogo com os filhos. A preocupação maior está no trabalho e terceirizam a educação de seus filhos, pagando só um minutinho. Pagando escolas particulares, e sabemos que não é assim. Filhos precisam saber que são queridos e amados, e isso mostramos quando nos importamos, nem que seja para dar o devido limite. O papel do educador também seria a união do útil e agradável, pais e escolas, numa única causa. Puxa, que legal que você está falando, viu, Silvia? Que bacana. Muita sensibilidade da tua parte nessa tua fala.
porque a tua fala, Silvia, ela está mostrando uma grande verdade, como nós acabamos, gostei dessa tua expressão, terceirizando, não é? Coisas que não tem como atribuir a outras pessoas, como o amor, como o diálogo, a presença. Não dá para terceirizar isso. É isso mesmo. A Silvana Souza, maravilhoso o que nos fala, que legal. O meu querido Sidney, boa tarde, querido Sidney. Vamos ver a Valéria Proietti. Eu estava ansiosa esperando o senhor falar a respeito disso. Que legal, Valéria. Também está assistindo aqui a Liege, uma pessoa que já nos acompanha em outras lives, a Belmira Rocha, Andréa Marra também, nossa amiga, boa tarde. Qual o assunto de hoje? Liguei agora. Hoje nós estamos falando daquela série, Andréa, As 13 Razões, que é uma série que está contando a história de uma jovem que ela foi abusada sexualmente, sofreu bullying, faltou diálogo e ela acaba se suicidando. Uma série que hoje os jovens estão assistindo, é do Netflix, os jovens estão assistindo e está tendo uma grande repercussão na mídia. Recém-lançada. Priscila Oliveira também está conosco, Antônio Isaías Silva e outras pessoas estão compartilhando, a Nana de Menezes, a Silvana Souza. Que legal, queridos, que vocês estão presentes aqui, participando desse momento. Mas eu estava falando aqui do Clay Jason também, que é o rapaz que a Hannah, a protagonista da série, se apaixona e eles acabam tendo um envolvimento numa festa, mas o Clay também tinha muitas dificuldades. O Clay estava vivendo um momento de muito fechamento, a gente poderia pensar que ele até tinha um pouco de fobia social, né? E o Clay tinha dificuldade de expressar os seus sentimentos, de partilhar. Ele também tinha muito afeto pela Hannah, mas ele não conseguia expressar esse sentimento. Ele tinha lá os seus bloqueios sociais. E isso também contribuiu para agravar mais a situação da Hannah, tanto que quando ela morre e ela deixa essas fitas, essas gravações, e ela diz que ele, na verdade, ele não fez mal nenhum, porque as 13 fitas que ela vai deixar vão falar das pessoas, de situações que ela se sentiu prejudicada. Ela diz: o Clay não, o Clay era uma pessoa boníssima, eu queria ter conhecido e eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, né? E ele acaba se culpando por isso e ele acaba buscando de alguma forma falar por ela, inclusive defendendo-a depois da morte dela. Importante a gente observar que a série ela vai dar esses motivos. Agora, por isso que eu digo que precisa do diálogo dos adultos com os jovens, para que o jovem não se sinta só vulnerável ao ambiente. A gente precisa mostrar como o jovem também pode desenvolver recursos dentro dele para lidar com essas situações impactantes do ambiente, que muitas vezes são adversas. Vamos ver o que a Joyce está falando conosco. Olá, Joyce Mendes. Sou estudante de psicologia e tenho algumas dúvidas em relação ao curso. Você poderia fazer uma live para explicar algumas coisas? A linha
da psicologia que você segue, seria muito interessante. Ok, Joyce, vamos fazer sim, eu vou anotar isso e vamos fazer uma live para falar sobre psicologia, sobre a formação do psicólogo, né? Você está estudando aonde, Joyce? Marca aí qual a faculdade, em que cidade você está, tá? Vamos fazer uma live, tá? Graziela Oliveira também está assistindo, que bom, Graziela, que você está conosco, ótimo. Então, a série, ela vai mostrar para nós exatamente essas questões, né? Essas questões que vão angustiar o jovem. Agora, nós precisamos passar também que o jovem não é só reativo, compreende? O jovem não é aquele que só sofre um impacto. O jovem, ele pode intervir, agir. Vamos dar um exemplo, agora aqui na nossa live. A Joyce, ela está colocando aí, eu estudo na Anhanguera de Santo André, UniABC, estou no 3º semestre. Que coisa linda, Joyce, uma bela carreira. Então, a Joyce, ela está intervindo, ela está com algumas dúvidas, ela aproveitou a nossa live e está sendo ativa, né? Ela não está ficando só reativa. É uma live que está falando sobre as 13 razões, eu vou só ouvir, Não, eu vou também sugerir coisas, eu vou participar. É isso que nós precisamos também reforçar nos jovens. A capacidade de transformação, de modificação, de intervenção. Olha quem está aqui conosco também, a Fabiola. Boa tarde, boa noite já, né, Fabiola? Já quase boa noite. A Fabiola também é da nossa equipe do consultório, nutricionista, trabalha também com controle de estresse, massagem. É isso aí, que bom que você está aqui conosco, Fabiola. Então, é isso que nós precisamos reforçar nos nossos jovens. A capacidade de transformar as situações, de modificar as situações, né? Aí sim a gente pode ter um desdobramento diferente da situação. É uma situação muito séria. Eu queria dar também para vocês um dado interessante que eu deixei aqui marcado. Para vocês terem uma ideia da dimensão do que nós estamos falando nessa tarde de segunda-feira, a taxa de suicídios na população de 15 a 29 anos subiu de 5,1 por 100 mil habitantes em 2002 para 5,6 em 2014. A taxa de suicídio de adolescentes com idades de 10 e 14 anos aumentou 40% nos últimos 10 anos. Gente, olha que loucura. Com idades entre 10 e 14 anos, subiu 40% nos últimos 10 anos. Nós estamos falando de 2000, nós estamos falando de 10 anos, gente. Subiu 40%. E entre jovens de 15 e 19 anos, subiu 33%. São dados vindos do Ministério da Saúde que foram publicados no Mapa da Violência de 2014. Então, gente, não é brincadeira. É uma questão de saúde pública, é uma questão muito séria e que leva a todos nós questionarmos, né? Nós precisamos. Agora, vamos falar um pouquinho, nesse final da nossa live, dos sinais de alerta. Então, cuidado quando o jovem
começa a falar sobre o desejo de morrer, né? Falar, não aguento mais, eu queria sumir, eu quero morrer. Cuidado com isso. Né? O estado depressivo, sem esperança, falta de propósito. O jovem não sente mais um propósito. Não sei, eu não tenho mais para que lutar. Né? Sente-se culpado. Tudo ele se sente muito pesado, muito um peso para as pessoas. Acho que eu estou, isso na série aparece muito, acho que eu estou pesando muito na vida das pessoas, né? Sentimento de angústia, prisão interior, dor interior. Vocês sabem que muito desses cortes, olá Karen Jimenez, muito desses cortes que o jovem se faz é para tentar desviar a atenção na dor que ele está sentindo no interior dele. E ele acaba fazendo esses cortes aqui. A Kátia está dizendo assim, nossa, doutor, meu filho falava tudo isso, se fechava no quarto, só queria dormir, terrível. Vivi de Deus, é isso aí. Interessar-se por maneiras de se matar. A gente precisa olhar lá no computador, olhar na linha do tempo, olhar onde que ele está, aonde que ele está indo, né? Não entrar nessa de, mas é a privacidade dele. Não, calma aí. Um jovem, um adolescente, né? A família precisa saber aonde ele está frequentando. Alterações de sono, insônia importante, né? Queda do desempenho escolar, perderam o interesse em atividades que sempre gostou, irritabilidade e raiva, isolar-se, uso de álcool e drogas, comportamento muito ansioso, impulsivo, irresponsável, explosivo, autolesar-se, machucar-se, cortar, sentimentos de vazio, comportamento ansioso, impulsivo, né, que nós já falamos aqui, modificações do humor, de repente está depressivo, de repente entra numa excitabilidade muito forte, não suporta frustrações, deseja reconhecimento especial e único, então quer sempre ser muito reconhecido, valorizado, né? Mentiras, cuidado, o jovem quando entra nessa coisa das mentiras, do blefe, das chantagens, e ter no seu histórico já outras tentativas de suicídio. Agora, muito cuidado com essa coisa, não, o jovem está só querendo chamar atenção, não, o jovem está querendo só... Olha, esses preconceitos, esses clichês, né? Quem quer se matar não avisa. Muito cuidado com essa coisa aí, hein? Isso é mentira, gente. Quem quer se matar, avisa sim. Na maioria das vezes avisa. Avisa de diversas formas. Olá, Otília Andrade. A pessoa avisa. É óbvio que ela avisa. Porque existem duas forças dentro dela. Uma força que está querendo tirar ela da vida, porque ela não está suportando a dor, mas tem uma outra força que quer mantê-la. E essa outra força expressa isso no afã de conseguir ajuda. Não é isso, Michele Link? É isso, quer dizer, a pessoa... Você falou que você ia dizer isso. Exatamente. Né? Então é importante não deixá-la sozinha, buscar ajuda psicológica, buscar ajuda psiquiátrica, né? Afastar objetos cortantes,
substâncias químicas perigosas, álcool, retirar essas coisas. A Kátia está dizendo, Deus abençoe o senhor por passar essas informações de graça, com certeza ajuda muito. Sou eternamente grata por suas palavras. Busquei de todas as maneiras ajudar meu filho. Parecia um buraco sem fim. Mas, num desses vídeos, encontrei a luz. Que bom, Kátia. Fico muito feliz por você, pelo seu filho. Valéria, eu passei por isso na adolescência e na fase adulta. Esse seu depoimento também, Valéria, ele é importantíssimo. Eu tenho certeza que ele vai ajudar muitas pessoas. Não é? Como nós podemos sobreviver a esses tempos duros que às vezes a gente passa. O meu querido primo Marcos Soldá está assistindo, está com a gente. A Michele diz assim, olha, sou psicóloga, mas sou mãe. Cada vez aprendo mais. Toda mãe tem um filme na cabeça. É verdade, gostei dessa tua fala, viu, Michele? A mãe, ela vai criando nesse contato com o filho um patrimônio de experiências, né, de uma preciosidade extraordinária. Então, alarme, gente, cuidado com mutilações que o jovem faz às vezes na palma da mão, mutilações no braço, né? Ficar assistindo muito filmes de terror, de suicídio, de mutilação. Cuidado, gente. Olha nos posts do seu filho. Por exemplo, nesse jogo da baleia azul, muitos jovens postam, eu sou uma baleia. Cuidado com esses posts. Sair de casa em horários estranhos, cortes nos lábios, furos nas mãos com agulhas, arranjar brigas, evitar conversar durante muitas horas. Isso tudo nós devemos, né? Eu aqui reuni um conjunto de frases que eu também quero passar para vocês, que eu acho que é muito importante. Eu chamo de frases perigosas. É o título que eu dei. Ele está ameaçando suicídio apenas para manipular. Cuidado com isso, isso não é real, não. Quem quer se matar, se mata mesmo, não é assim, nós já vimos, a pessoa avisa, porque tem uma força dela que quer continuar vivendo. O suicídio é um ato de covardia ou um ato de coragem. Não é nem ato de covardia, nem ato de coragem. O suicídio é uma dor psicológica muito grande que a pessoa está passando, e que ela está querendo sair dessa dor, dessa angústia. Ela não está vendo um outro caminho para ela a não ser este. Vamos ver o que a Marlúcia está falando. A Marlúcia também é uma psicóloga, trabalha lá no ICC, no Instituto Cristóvão Colombo, psicopedagoga, um belo instituto, um belo trabalho, que a gente tem muitas saudades do nosso Padre Carlos. Muito bem, Marlúcia. É trabalhoso, mas é responsabilidade dos pais estarem alerta aos comportamentos dos filhos nesta fase de transição. Dialogar, mostrar que são importantes e amados, e estamos ali para eles e que possuem conteúdos internos para conseguir superar esta fase de insegurança. Muito obrigado pela sua brilhante contribuição, Marlúcia. A Valéria
Proietti está falando conosco, continua dialogando conosco. Tenho 47 anos, doutor. Aos 15 anos eu cortava meu braço com compasso na sala de aula. Eu não sabia por que fazia, não entendia. Quando meu pai descobriu, não quis entender e achou que eu estava usando drogas. Valéria, muitas vezes os nossos pais, eles não têm uma capacitação, um preparo, né, para lidar com essa situação. Então, muitas vezes, a ignorância, o não saber lidar com a coisa, fazem atribuições mirabolantes que não têm nada a ver, ou ficam bravos, ou ficam irritados. Na verdade, aquela irritabilidade, ela nada mais é do que uma angústia desses pais e uma insegurança desses pais muito grande. A Marlúcia, ela também está aqui conosco comentando, continuando, ela que é psicóloga, psicopedagoga. Ótima explanação sobre o tema. Parabéns, doutor Alexandre. Parabéns a todos nós, né, que estamos aqui participando, dando os depoimentos, falando. Cátia de Lima está conosco, nossa amiga, assistindo. Meus queridos, então, fica aqui esse alerta, fica aqui essa nossa reflexão. Eu vou deixar esse nosso vídeo publicado aqui no Facebook, na nossa linha do tempo. Se vocês puderem, por favor, compartilhar esse vídeo, para que outras pessoas se beneficiem, jovens, adolescentes, pais, educadores, por favor, compartilhem. Eu vou agradecer muito a cada um de vocês, a cada uma de vocês. Estamos juntos. É importante a gente dialogar, é importante a gente abrir essas coisas que podem ajudar muitas pessoas. Por exemplo, Valéria, você que fez esse belíssimo depoimento do que você passou, que você se sentiu incompreendida. E hoje você está aqui com 47 anos. Valéria, já imaginou um impacto positivo que é os adolescentes saberem, às vezes uma adolescente que está aqui ouvindo isso, e que está passando por algo semelhante, e está vendo uma pessoa que superou isso, que deu a volta por cima. Puxa vida, isso é um presente de Deus, né? Então, é muito importante a gente compartilhar, incentivar as pessoas a superar isso, dar a volta por cima disso tudo. Minha gratidão a cada um de vocês pela participação. Estamos juntos e vamos continuar juntos, sem dúvida nenhuma. Vamos voltar com outras lives. Eu tenho aí essa sugestão que eu achei muito legal de fazer uma live sobre psicologia, para alunos de psicologia durante a formação. Um grande abraço e nós voltaremos. Até lá!